Sob a cúpula de São Pedro se acumulam séculos, milênios de história, se acumulam tradições, dogmas, questões religiosas, sucessões papais, lutas pelo poder, mistérios. Pois bem, um desses mistérios é o que vamos falar hoje. Um mistério que não consegue ser totalmente desvendado, mesmo tendo se passado um quarto de século. Sim, há muitas verdades nessa história, ditas, não ditas, oficiais e supostas. Ou convenientes ou parciais. Existem muitas interpretações, isso sim, e há muitos pontos obscuros que custam a desaparecer, realmente dando espaço à luz, à verdade. Este caso, o chamado caso Elstermann, é uma das muitas manchas na imagem pública da Igreja Romana. É uma história que mistura a vida de três pessoas, a vida arrancada de três pessoas, com muitas suspeitas, muitos problemas, muitas questões que envolvem o Vaticano em outros acontecimentos. E permanece sobretudo aquele clima de suspeita que é tão difícil de desaparecer. A história começa na noite de 4 de maio de 1998. Dentro do Vaticano, no estado da Cidade do Vaticano, há um quartel para o alojamento do Corpo da Guarda Suíça e as residências dos oficiais. Nossa história começa justamente na residência de um desses oficiais, na verdade, daquele que deveria ser o oficial por excelência. Lovers, o coronel, o comandante do Corpo da Guarda Suíça. É um cargo de prestígio, é uma função que recompensa a confiança do pontífice. De um homem que basicamente deve lutar pela segurança do sucessor de São Pedro. No início de maio de 1998, Alois Estermann, suíço, militar de carreira e católico, ainda não tinha 44 anos. Como prevê a legislação, justamente para poder entrar para a Guarda Suíça. É preciso ser cidadão suíço, é preciso ter entre 19 e 30 anos para fazer parte da tropa. Claro, para os oficiais, a regra é mais flexível. É preciso ter um bom histórico de serviço, já ter prestado serviço. Usado repetidamente no exército suíço. Ter um bom domínio, inclusive cultural. Necessário diploma de ensino médio ou equivalente. É claro, deve-se prestar juramento de fidelidade ao pontífice. Alois Estermann fez uma longa carreira dentro da Guarda Suíça e, como muitos outros, graças ao privilégio do posto, pôde se casar. Até certo período, os militares de patente inferior, os soldados, não podiam se casar. Apenas os suboficiais e oficiais podiam. Estermann havia se casado com uma mulher sul-americana. Uma mulher que, para ele, representava o mundo inteiro. Uma mulher que vivia como tantas outras dentro dos muros leoninos. Por que algumas pessoas acham que o Vaticano é como o Monte Athos na Grécia, onde mulheres nem podem entrar, nem como visitantes? Bem, vocês estão muito enganados. Não há só freiras e irmãs católicas lá. Há também cidadãs do Vaticano. Ou seja, as mães, as esposas, as irmãs, as filhas de cidadãos do Vaticano. E também há as esposas daqueles que prestam serviço. Gladys Romero era uma delas. A esposa de Alois Estermann, a esposa de um alto oficial do Corpo da Guarda Suíça, um alto oficial destinado a fazer carreira. Sim, porque Estermann conhecia muito bem a Guarda Suíça. Estermann havia sido notado por seu superior, Roland Buxbind, comandante de longa data da Guarda. Buxbind assumiu o cargo em 1982 durante um momento crítico para a Guarda Suíça. Essa guarda que havia nascido basicamente em 22 de janeiro de 1506, quando 150 mercenários suíços entraram em Roma. Começando por seu comandante, o capitão Caspar von Sillenden, a serviço do Papa Júlio II. Dizíamos que aquela guarda suíça atravessou os séculos, realizou operações militares e depois acabou se tornando basicamente um corpo cerimonial. De pouca importância bélica, mas de grande importância cênica. Isso pelo menos até a primavera de 1981, no atentado de Ali Rashka, o Lobo Cinzento, na Praça São Pedro contra João Paulo II. A partir daquele momento, abriu-se uma espécie de crise dentro da Guarda Suíça. A Guarda deveria zelar pela segurança do Papa. Cabe a ela, como corpo militar, garantir a segurança do pontífice.
A Gendarmeria Vaticana tem outras funções, basicamente de ordem pública. Mas aqueles tiros que atingiram o pontífice, colocando até mesmo sua vida em risco, provocaram um terremoto dentro do corpo da Guarda Suíça, que daquele momento em diante viveu uma segunda revolução. A primeira ocorreu muitos anos antes, no início do século XX, quando o oficial suíço Jules Repon, de língua francesa, decidiu mudar algo e trazer a Guarda Suíça de volta às origens, enquanto a maioria dos comandantes era de língua alemã. Após as fases mais intensas das guerras renascentistas, depois do período do Ressurgimento, a Guarda Suíça havia perdido até mesmo seu caráter suíço. Parte da tropa era recrutada em Roma. Não eram cidadãos suíços, eram romanos, romanos de Roma, poderíamos dizer. Falavam até mesmo em dialeto. Pois bem, Repon decidiu trazer tudo de volta, restaurar o recrutamento na Suíça, e também de trazer de volta os antigos uniformes que uma lenda urbana diz terem sido desenhados por Michelangelo. Na verdade, o bom arrote não tem nada a ver com esses uniformes. Sim, claro, alguns desses uniformes foram desenhados na época em que o grande mestre estava em Roma, mas ele não era estilista, digamos assim. Os uniformes atuais foram desenhados por Repon com base em desenhos antigos e nas pinturas de Rafael. Esses uniformes que ainda hoje vemos, especialmente em ocasiões oficiais, com o amarelo escuro quase ocre, o azul, o vermelho, elmo ainda com o brasão do Papa Júlio II, são obra de um comandante de mais de um século atrás. Mas voltemos à grande revolução de Buxby. O que Buxby faz? Ele decide estruturar a Guarda Suíça como um verdadeiro corpo de guarda, não mais apenas de mera representação, com alabardas, lanças, espadas, não aos soldados, aos suboficiais e aos oficiais da Guarda Suíça. É exigido um compromisso constante para se tornarem verdadeiros guardas do coro. Nas ocasiões oficiais, usam aquele uniforme colorido e pitoresco, e em situações menos formais, o uniforme azul escuro com boina preta. Nas ocasiões essencialmente operacionais, vestem-se de maneira formal, mas elegante, com um terno escuro, camisa clara e gravata escura. E embaixo, debaixo de uma axila, o coldre para a pistola de serviço, a SIG, Sauer. Suíça, essa também. Pois é, porque até entre as armas a Guarda Suíça prefere o fornecimento, digamos, autóctone. A única exceção é a submetralhadora Eckler e Koch, que é alemã. Mas voltemos a Buxbins. Entre as muitas inovações, Buxbins incentiva cursos de preparação para a luta corporal para a especialização em novas tecnologias. E por fim, torna esse guarda seu segurança pessoal. E entre seus oficiais, ele escolhe também Esterman, que se mostra um excelente oficial uniformizado. Para fazer carreira! Para fazer carreira! A tal ponto que, quando Buxbins decide passar o bastão para outro, chega-se até a limitar a idade, para não falar de questões de saúde. Pois bem, o próprio Buxbins recomendou ao Papa Wojtyła a candidatura de Esterman como seu sucessor. Buxbins se demite oficialmente em novembro de 1997. A carta de demissão entregue ao Papa cita motivos familiares. Ele queria retornar para casa, em Friburgo, na Suíça. Na época, Buxbins já tinha mais de 55 anos e havia passado nada menos que 15 anos de serviço em Roma, dentro dos muros leoninos. Era hora de mudar. E quem melhor que Esterman, oficial leal de comprovada confiança. Um oficial que já havia demonstrado ser um excelente comandante, já tendo comandado uma companhia. E, portanto, podia assumir o cargo de comandar todo o corpo da guarda. O corpo da guarda é estruturado por patentes. Aos soldados rasos, os alabardeiros, os tamborileiros, depois aos graduados de tropa, os vice-cabos e os cabos, os suboficiais e, por fim, os oficiais. As patentes são todas em alemão. Certo, isso é um legado devido basicamente à natureza inicial da própria Guarda Suíça. O comandante é o Oberst, o coronel. Abaixo dele há um Oberstleutnant, um tenente-coronel, depois um major, 2 Hauptmann, 2 capitães. Voltando à primavera de 1998. Esterman foi oficialmente empossado há pouco tempo como comandante da guarda. Ele foi reconduzido ao cargo justamente naquele dia.
Ele está em seus aposentos com a esposa. Mas ele e sua esposa não veem o amanhecer do dia seguinte. Eles não veem porque, na verdade, naquela mesma noite, seus corpos são encontrados. Ambos aparentemente assassinados. Há também um terceiro corpo perto deles, o de um vice-cabo da guarda suíça. Ele se chamava Cédric Tournay, pois também já morreu. De acordo com as primeiras investigações conduzidas pelo juiz Jean-Louis Mahoney, ao que tudo indica, tratou-se de um duplo homicídio seguido de suicídio do próprio autor. Segundo a reconstituição, Tournay teria invadido o quarto do comandante e matado ele e a esposa. Depois, ele teria se ajoelhado, tirado a gola, colocado a Sig Sauer, que usou no homicídio, na boca e atirado a última bala em si mesmo. Caso encerrado, 2 homicídios e 1 suicídio. A motivação: por que Tournay teria matado seu próprio comandante? E também a esposa. Aqui começa um capítulo de verdades, mentiras e especulações. Dizem-se coisas de todo tipo. Claro, a autópsia revela uma coisa. Revela um problema de Tournay. Ele tinha um cisto no cérebro. Um cisto que teria influenciado suas ações, por estar na região anterior do lobo frontal central esquerdo. De acordo com o anatomopatologista e o neurocirurgião, aquele cisto poderia ter causado um comportamento irresponsável, tendência a criticar a autoridade e agir por impulso. Em resumo, aquele cisto pode ter sido um dos motivos que desencadearam a fúria assassina do ex-vice-cabo. Portanto, foi um crime cometido em um acesso de uraptus. Essa tese é corroborada pelo fato de que, segundo várias reconstruções e as conclusões da própria investigação, Tournay teria tido mais de uma discussão com seu comandante. Não só nas horas anteriores à tragédia, mas também nas semanas anteriores. Nos meses anteriores, Tournay havia sido criticado, recebeu advertências disciplinares, repreensões e não recebeu uma medalha. A medalha de mérito que é entregue após um certo período de serviço e, de qualquer forma, antes da dispensa. Portanto, de acordo com a versão final, Tournay teria agido por impulso, movido pelo espírito de revanche, pelo ódio, por uma condição até irracional, e teria decidido fazer justiça com as próprias mãos. Depois de matar o comandante e a esposa que estava com ele, ele teria percebido que tinha feito uma enorme besteira, e basicamente teria colocado fim ao seu objetivo. Então é só isso? Bem, não exatamente. Não exatamente, porque há uma carta endereçada por Tournay à mãe, Huguette Baudin. Uma carta em que, segundo a mãe dele, Tournay escreve coisas um pouco estranhas. Escreve de uma maneira incomum. Certo, o perito grafotécnico confirma que aquela era a escrita de Tournay, mas muitas expressões não batem. E esse é um dos motivos pelos quais a mãe, a partir daquele momento, se dedica a buscar a verdade pelo filho. Ela não aceita a versão oficial do Vaticano, segundo a qual o filho teria agido por impulso. Talvez um impulso causado pelo problema no cérebro o levasse a uma tragédia. Mas isso realmente aconteceu? Não são as únicas dúvidas aquelas ligadas à carta final de Tournay endereçada à mãe. Se a dúvida sobre a deformação da bala foi usada para o suicídio, a senhora Sauer é uma pistola que utiliza uma bala do tipo Parabellum, calibre 9 mm. No entanto, o projétil que perfurou o crânio de Tournay, de acordo com as reconstituições do médico legista, é de 7 mm, 2 mm a menos. Não poderia entrar no carregador. Não poderia ser disparada pela Sig Sauer. Certo. Há quem diga que o projétil pode ter se danificado no impacto. Dizem também que, ao disparar o tiro, Tournay quebrou ou danificou um par de dentes incisivos. Afinal, como ele poderia ter percebido isso claramente, não é possível. Ele está morto. Mas esses também são pequenos detalhes que levantam dúvidas, assim como o fato de que Tournay, na verdade, não teria apenas se ajoelhado, mas teria inclinado a cabeça para trás, como se algo ou alguém puxasse o cabelo ou a nuca dele para trás. Uma atitude estranha para quem quer se suicidar, muito estranha. E começam a aparecer as sombras, muitas sombras, uma após a outra. Algumas são claramente armações, outras circulam por mais tempo e leva bastante tempo para fazê-las desaparecer. Uma delas diz respeito, bem, estamos na Itália, ao momento de paixão. Começa-se a dizer que Tournay era o amante da esposa de Esterman, e que Esterman os teria descoberto, ou até mesmo que Tournay era o amante homossexual de Esterman, e que o coronel teria decidido terminar aquele relacionamento perigoso.
mas são questões sensacionalistas e que não encontram respaldo nos fatos. Depois, as sombras mais pesadas, muito mais pesadas, referem-se ao passado de Estermann, suíço de língua alemã que viveu muito tempo em Roma. Mas, segundo alguns, Estermann teria um passado oculto e nada edificante. Estermann teria sido um dos muitos agentes adormecidos do homem sem rosto, Marcus Mischa Wolff. Já falamos sobre ele em um vídeo que você encontra neste canal. Estermann teria sido o grande ouvido e o olho direito de Mischa Wolff dentro do Vaticano. A toupeira, o espião do Vaticano para os serviços do leste, para a Staatssicherheitspolizei. A Stasi, a temida Stasi. No entanto, ao abrir e estudar os dossiês da antiga Stasi, o nome de Estermann não é encontrado. O próprio Wolff, quando começar a colaborar com as autoridades ocidentais, vai abandonar essa versão. Ele afirmará que nunca conheceu Alois Estermann e que não tinha agentes dentro da guarda suíça. Além disso, o Vaticano guarda outros mistérios, pois é conhecido por cultivar segredos há séculos, em cofres de osso, com fechaduras de marfim, e uma chave que basicamente é a língua. Pois bem, de mistérios se sobrepõem. Alguns afirmam que Estermann tinha informações sobre o atentado ao Papa ou as alegadas chantagens de Monsenhor Marcinkus. Sobre o mistério do desaparecimento de Emanuele Orlandi. Há quem veja em Estermann o misterioso telefonista, conhecido como o americano, liga para a família Orlandi, dá alguns detalhes e depois desaparece. Há quem veja em Estermann o informante, que revela alguns detalhes do que acontece após o atentado na Praça São Pedro, contra João Paulo II. Mas não há provas. Não existe nenhuma dessas provas. Já se passaram 25 anos desde aquela noite de intrigas, mistérios e sangue. Muito sangue dentro do Vaticano. 25 anos em que essas teorias da conspiração, essas especulações, essas conversas e suspeitas continuaram se acumulando. Nós do Dentro da História paramos por aqui. Não podemos ir além. Não porque exista uma lei não escrita ou escrita, não porque esteja escrito Ix sunt leonis. Não existem as colunas de Hércules para impedir a nossa navegação. Simplesmente, não podemos nos rebaixar ao que tantos outros fazem, especulando sobre os se, os talvez, os quem sabe, ou até mesmo criando realidades convenientes ou paralelas. Nós contamos para vocês o que aconteceu. Demos a vocês um quadro completo, inclusive das hipóteses relacionadas à morte trágica dessas pessoas. O que podemos dizer para encerrar é que os mistérios são fascinantes. O ser humano, por si só, é fascinado por aquilo de que não tem medo, mas também gostaria de saber mais. É normal, mas às vezes seria muito melhor conversar. Como ocorreu com Emanuele Orlandi, muito comentada neste período. Como aconteceu no caso Estermann. Como aconteceu no atentado ao Papa. Assim como na morte de Albino Luciani e em outros mistérios do Vaticano. Nós só esperamos que quem realmente sabe de algo pare de brincar no jogo do silêncio. Fale, traga os documentos e diga a verdade para aliviar a consciência. Seria um avanço importante para a consciência dos envolvidos, em respeito aos falecidos. Para os familiares que até hoje, pensamos na mãe de Dornay, pensamos nos Orlandi, sofrem. E para todos nós que vivemos na incerteza. Uma incerteza ditada pela ausência de todas as informações, pelo nosso desejo de entender e compreender. E desse silêncio, desse maldito silêncio que às vezes parece realmente impossível de quebrar.